lendo e ouvindo a Bíblia. Vem. Jesus está preparando tua bênção. Vem ler e ouvir a Bíblia. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil. Com o pastor Reginaldo Silva. Acorde para a vida. Não fique se lamentando por coisas sem valor. As coisas ruins vêm fácil. Mas as coisas boas demoram. Porque Deus está preparando tua vitória. Preste atenção. Deus preparou este dia para você. Ao despertar pela manhã, na sua frente terá um dia longo para seguir. Aproveite bem o dia que Deus lhe dá. Faça valer cada dia que você recebe dele. Isto não tem preço. Continue firme na direção das suas metas. Quem está com Deus cria o desejo, atrai a fé e consegue sua vitória. 2022 está quase chegando. Com Deus no controle de tua vida, tudo será mais fácil e mais produtivo. Para seguir uma direção segura, sem medo e sem obstáculos. Desejo tudo de bom. Deus te encha de amor, proteção, carinho, saúde, paz, liberdade e vitória. Solidão lhe deixa vulnerável a qualquer maldade que anda na terra. Se apegue mais na palavra de Deus. Aqui no meu canal Deus tem uma mensagem para encher tua vida de conforto. Suicídio. Deus é o autor da vida e por isso só Ele tem a autoridade para decidir quando uma vida deve terminar. Nos Salmos 9, 10. Diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonarás os que te buscam. Devemos ser gratos pela vida que Deus nos dá. Aproveite cada segundo dado por Deus. E viva com o objetivo de viver para a sua glória. Confie em Deus. Porque tua vitória está chegando. Vai chegar. A tua glória logo virá. O inimigo pode estar próximo de você. Mas Deus está com você, para afastar de tua vida os perigos dos ímpios. Da inveja, do mal, da cobiça, da falsidade. Todos estão querendo teu fracasso, a tua derrota. Mas na tua frente tem Deus para te encher de saúde, forças, garra, determinação e a vitória que Deus vai fazer aparecer para todos ver. Porque Deus é tão bom, que Ele vai fazer teu inimigo cair por terra, na tua frente. Com a fé e a confiança em Deus. Vamos terminar este ano com paz, harmonia, saúde e vitória. E no ano que vem as coisas boas vão se repetir na tua vida. Hoje eu quero com você, ler e ouvir. Jeremias 18, 19, 20, 21 e 22. Jeremias 18. 1. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo: 2. Levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. 4. Como o vaso, que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. 5. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. 7. No momento em que falar contra uma nação, e contra um reino para arrancar, e para derrubar, e para destruir. 8. Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. 9. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar. 10. Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. 12. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. 13. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. 14. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas. 15. Contudo o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade,
que os fez tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. 16. Para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios, todo aquele que passar por ela se espantará, e minarás de cabeça. 17. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. 18. Então disseram: Vinde, e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. 19. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. 20. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença, para falar a favor deles, e para desviar deles a tua indignação. 21. Portanto entrega seus filhos à fome, e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. 22. Ouça-se o clamor de suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles. Porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. 23. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me, não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. Jeremias 19. 1. Assim disse o Senhor: Vai, e compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes. 2. E saí ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. 3. E dirás: Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. 4. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. 5. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. 6. Por isso eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. 7. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para pasto às aves dos seus e aos animais da terra. 8. E farei esta cidade objeto de espanto e de assobio, todo aquele que passar por ela se espantará, e assobeará por causa de todas as suas pragas. 9. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu amigo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos, e os que buscam a vida deles. 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo. 11. Diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Deste modo quebrarei eu a este povo, e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. 12. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr esta cidade como a Tofete. 13. E as casas de Jerusalém, e as casas dos reis de Judá, serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. 14. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde eu tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor, e disse a todo o povo. 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade, e sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Jeremias 20. 1. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava estas palavras. 2.
e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o colocou no cepo que está na porta superior, de Benjamim, na casa do Senhor. 3. E sucedeu que no dia seguinte Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Pazur, mas terror por todos os lados. 4. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo, e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá na mão do rei de Babilônia, ele os levará presos à Babilônia, e feri-los à espada. 5. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. 6. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu, e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim. 8. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo o dia. 9. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso mais. 10. Porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados, denunciai, e o denunciaremos, todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então, prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. 11. Mas ó, o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão, ficarão muito confundidos, porque não se ouviram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, e vês os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. 13. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. 14. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. 15. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. 16. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu, e ouça clamor pela manhã, ao tempo do meio-dia um alarido. 17. Porque não me matou na madre. Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. 18. Porque saí da madre, para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Jeremias 21. 1. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, dizendo: 2. Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. 3. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias. 4. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra, que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia, e contra os caldeus, que vos têm cercado de fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. 5. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação e com grande furor. 6. E ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. 7. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los ao fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. 8. E a este povo dirás: assim diz o Senhor,
Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. 9. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência, mas o que sair, e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá, e terá sua vida por despojo. 10. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor, na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimá-la a fogo. 11. E à casa do rei de Judá dirás, ouvi a palavra do Senhor. 12. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente, e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. 13. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis, quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? 14. Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela. Jeremias 22. Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá, e anuncia-lhe esta palavra. 2 E dize, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, e os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. 3 Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. 4 Porque, se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão em lugar de Davi sobre o seu trono, andando em carros e montados em cavalos, eles, e os seus servos, e o seu povo. 5 Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. 6 Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá, tu és para mim Gileade, e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. 7 Porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-los-ão no fogo. 8 E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu próximo, porque procedeu o Senhor assim com esta grande cidade. 9 Dirão, porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses, e os serviram. 10 Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará nem verá a terra onde nasceu. 11 Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca mais ali tornará. 12 Mas no lugar para onde o levaram cativo ali morrerá, e nunca mais verá esta terra. 13 Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. 14 Que diz, edificarei para mim uma casa espaçosa, e aposentos largos, e que lhe abre janelas, forrando-a de cedro, e pintando-a de vermelhão. 15 Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro. Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso, lhe sucedeu bem. 16 Julgou a causa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. 17 Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão, e a violência. 18 Portanto assim diz o Senhor acerca de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, não o lamentarão, dizendo, ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem o lamentarão, dizendo, ai, Senhor, ou, ai, sua glória. 19 Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. 20 Sobe ao Líbano, e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão destruídos todos os teus namorados. 21 Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. 22 O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro, certamente então te confundirás,
e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. 23 Ó tu, que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais como da que está de parto. 24 Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo na minha mão direita, contudo dali te arrancaria. 25 E entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. 26 E lançar-te-ei, a ti a tua mãe que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. 27 Mas a terra, para a qual eles com toda a alma desejam voltar, para lá não voltarão. 28 Pois, este homem Conias um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada. Por que razão foram arremessados fora, ele e sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? 29 Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. 30 Assim, diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi, e reinar ainda em Judá. Vem ficar mais com Jesus e receber tua bênção no canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. O canal que está crescendo para a honra e graça do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Dá um like. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz e vitória.